Seja muito bem-vindo ao podcast Neomove, podcast para você, paciente oncológico que está em tratamento ou já acabou. Eu sou o João, sou treinador oncológico e sou responsável pela parte exercício físico e reabilitação aqui da Neomove. Tudo bom, Isabela? Tudo bem, João? Meu nome é Isabela Pascoal, sou nutricionista oncológica e sou responsável pela parte nutricional aqui na New Move. Muito bom. Esse episódio, pessoal, vai ser diferente. Nós vamos fazer o quê? Perguntas e respostas. A gente abriu caixinha de pergunta lá no Instagram, pedimos para vocês fazerem algumas perguntas e nós vamos respondê-las agora aqui no nosso podcast para a gente conseguir ter um pouco mais de contexto, ter um pouco mais de tempo para desenvolver uma resposta melhor, uma resposta que vai realmente te ajudar durante o seu tratamento oncológico, ou então, se você já acabou, durante o resto da sua vida, porque o paciente oncológico necessita desse cuidado o resto da sua vida, beleza? Você puxa aí, Isa, Perfeito, na sua caixinha ou puxa aqui a primeira? perfeito. Eu leio a pergunta e aí a A quem gente cabe a responde. resposta responde. Isso, perfeito. A gente vai Primeira respondendo. pergunta: por que pacientes com câncer têm náuseas? Eu acho que é mais Boa. da minha área, vamos lá. Uhum. Náusea é um dos principais efeitos colaterais da quimioterapia, então o paciente que faz quimioterapia, geralmente quimioterapia tem um espaçamento, um tempo entre uma e outra, e aí o paciente pode ter náusea, pode ter enjoo por conta da ação do quimioterápico, então é um efeito colateral da quimioterapia. Para manejar o sintoma de náusea, o paciente precisa ter as refeições fracionadas, evitar com que o próprio paciente prepare a comida, prepare o alimento por conta do cheiro, pode embrulhar o estômago, gerar mais esse incômodo. Então, isso dificulta com que o paciente faça as refeições. Então, fracionar as refeições, não prepará-las, se conseguir que alguém prepare, você só consuma o alimento melhor. Alimentos gelados ou chupar gelo, chupar um picolé, isso auxilia. O picolé pode ser feito através de sucos naturais, pode chupar um quadradinho de gelo, só que não com água, mas com água de coco, bater essa água de coco com, hortelã Fruta. gengibre, que são 2 compostos, ou com frutas, que são 2 compostos que reduzem a náusea. Então é extremamente importante fazer essa adequação, essa mudança na parte alimentar. São detalhes que fazem toda a diferença, então, ao invés de ter o sorvete, o picolé de fruta depois da refeição, vai ser antes. Bebidas mais geladas ajudam, então se o paciente tem dificuldade, essas são as orientações básicas e gerais, para que não gere vômito e não tenha complicações maiores. Sim, e João, café, pode assim, Isa, a pessoa pode beber café, não tem nenhum tipo de problema, tipo, eu fico pensando, às vezes a pessoa gosta de tomar café. Normalmente essa paciente ela já acorda nauseada? Ou ela vai ficando ela tem nauseada o conforme ela vai passando? tem os 2 cenários, a que já acorda nauseada e a que tem momentos específicos do dia, e tem o terceiro paciente que tem uma náusea constante. Então, Uhum, o café vai depender muito do paciente. Se o uhum, paciente deixa de tomar o café, ele pode ter outras complicações, como dor de cabeça, enjoo não, esse desconforto. Então, às vezes o paciente pode tomar o café, mas uma quantidade muito pequena, uma xícara pela manhã e só. Não ficar uhum. tomando ao longo do dia, tem pessoas que têm o hábito de ficar bebendo um pouquinho toda hora, não é recomendado. Mas aí pelo café ter uma temperatura mais quente, não é a melhor recomendação de bebida no cenário de náusea. Então Uhum. pode, mas não em larga escala, e sim em pequena quantidade e uma vez ao dia no máximo, e pela manhã para não ter o desconforto da dor de cabeça. Sim, muito bom. E se você é um paciente que está sentindo essas náuseas, dá para fazer exercício, desde que seja também conforme a sua capacidade. Se você está sentindo muito enjoo, é melhor você fazer em casa, então pode adaptar o exercício para você fazer em casa, seja exercício físico de força mesmo, pode fazer com garrafinha de água, com peso corporal. Talvez seja necessário que você faça com espaçamento de séries maior, para você não ficar com aquela náusea, para você não ter um esforço muito grande e aumentar Uhum, ainda mais esse incômodo, e pode fazer caminhada também. Não tem nenhum tipo de problema não, que você consegue. A náusea é bem suportável quando o paciente está fazendo caminhada, não tem problema não. Vou puxar um perfeito. aqui, Isa. Então vai, A pergunta manda ver. é: como conseguir controlar o peso durante o tratamento oncológico?
Beleza, Eu vamos acho lá. que essa junção do exercício e a nutrição é uma via de mão dupla, Fundamental. então não tem como ser nada sozinho. A manutenção do peso, ela é feita por um processo que tem que ter uma manutenção de consumo de caloria e gasto. Então, se você é um paciente que treina muitas vezes, na semana, tem um estilo de vida mais saudável, não é sedentário, isso é favorável para a quantidade de caloria que você pode comer. Então vamos mensurar tudo isso. Vamos pegar um homem adulto de 80 quilos, uns 35, 40 anos. Ele precisa consumir, como forma de caloria, 2.000 calorias por dia. Só que ele tem um nível de exercício tão alto que o metabolismo dele é mais rápido e ele consegue, pelo gasto de caloria, ele gasta em exercício umas 500, 300 calorias, mais ou menos por dia, vai depender como é a frequência. Mas vamos Se for colocar que esse muito paciente intenso, eu ele colocaria gasta aí uns 300. 200. 200, Botava então tá. 200. O paciente gasta 200 calorias no exercício por dia. Então, essas 200 calorias eu posso, para fazer a manutenção, né? Na alimentação, eu posso subir um pouquinho a prescrição calórica para gerar um equilíbrio. Então, ele vai Uhum. gastar 2.200 calorias, mas aí ele pode consumir 2.200. Vamos pensar num outro cenário: o paciente mais sedentário, que faz atividade física, pequenas caminhadas, umas 2 ou 3 vezes na semana, com uma intensidade baixa. Ele não vai gastar 200 calorias. Se ele gastar 100 é muito. Tô correta, João? Uhum. Uhum. E aí, Uhum. esse paciente que faz pouco exercício, ele não tem essa flexibilidade de aumentar a caloria de consumo no dia. Então, ele precisa fazer o contrário. Se ele gasta pouco, ele tem que consumir pouco. Senão, vai gerar um desequilíbrio e esse paciente vai começar a ganhar peso. Geralmente, ganhar peso, ele está associado ao aumento de gordura, porque o cenário, ele não é favorável. O paciente faz pouca atividade física, estimula pouco a parte e a síntese muscular. Isso faz com que gere mais gordura acumulada, principalmente região abdominal. Então, o cenário desse paciente que faz pouco exercício, ele precisa comer menos, porque senão ele vai aumentar a gordura corporal. Sim. Dito isso, a parte nutricional é mais importante do que a parte de exercício físico. O exercício vai ser um plus a mais para você ter um aumento da sua força e massa muscular e também para você conseguir aumentar o seu consumo calórico, Uhum, entendeu? Ele vai ser ótimo. importante isso. Mas a parte de nutricional, na minha opinião, ela é mais importante, porque é você conseguir comer a quantidade ideal, entendeu? Porque Uhum, se o paciente não se nutrir da maneira correta ou então ele não fizer as refeições da maneira correta, a chance dele conseguir controlar o peso é muito pequena. O sim. exercício vamos colocar, o exercício ele é responsável para aumentar o gasto calórico diário, mas mesmo se a pessoa fizer exercício e fazer de qualquer jeito a dieta, ele vai consumir mais do que precisa. Então Sim, a aí ele não vai dieta é o principal conseguir. fator. Ele Uhum, tem que procurar, na minha opinião, tem que procurar um nutricionista e seguir. Outra coisa também, a pessoa adora falar que quer emagrecer, mas ela fala que quer fazer dieta de qualquer jeito, do jeito dela. Não vai dar certo. Bem-vindo ao mundo não, real, não vai dar certo. Se você não tá afim de abrir exatamente. mão, de comer umas besteirinhas, porque outra coisa também, dependendo da pessoa, ela vai ter até mesmo que aprender a comer direito, né. Porque tem Uhum. gente que tem esse negócio de paladar infantil, nunca vi cab Eu adulto tenho uma pa falar que eu tem tenho uma paladar infantil, pelo paciente, amor de Deus. aham, Hum, que ela pode falar. consumia 3 barras de chocolate por dia. Não faz E sentido aí nenhum. ela não comia nenhum tipo de fruta, só suco de laranja, só suco de uva, nenhuma fruta in Não tem natura, como. não consumia salada nem legumes. Então esse paladar dessa paciente, ela tem uma dificuldade maior. E aí esses alimentos que ela tem o hábito de consumir são alimentos mais palatáveis, são mais gostosos, Sim, coloridos, crocantes. Isso gera um aumento calórico numa porção do alimento muito pequena. Então a sim. densidade de caloria que ele está comendo é muito alta para o gasto ser mínimo. A conta E não eu acho que, fecha. tipo assim, eu acho que pra pessoa até mesmo conseguir sair desse ciclo de comer besteira é muito difícil, velho. Porque se Entra vamos num colocar, looping. quantos anos essa pessoa tem? 24. É Vamos nova. lá, 24. Ela é beleza, ela é nova, mas também não é tão nova.
É, entendeu. aham. Aí ela tá há 24 anos comendo esses negócios, porque ela não começou a fazer isso com 18, provavelmente Não, já já é o é estilo da já é desde a é o infância. estilo da casa, entendeu. Uhum. Não tem é difícil demais, velho. Tipo, E a aí o pessoa e outra problema coisa, o paladar dela já tá tão zoado, que ela não vai uhum, conseguir gostar é difícil de gostar outras de legume e fruta. É, mesma coisa, a gente viaja, vamos colocar, a gente foi lá para o congresso da La Coque, ficamos 3 dias lá em São Paulo, foi 3? É, foi 3 dias lá em São Paulo. 3 dias. Aquele período a gente só comeu besteira, entendeu. Uhum. Comemos pizza, comemos não sei o quê, coisa Os que a gente não é lanchinhos acostumado a lá. comer no dia Aham. a dia, os lanchinhos lá, beleza. Quando você volta para casa, querendo ou não, a gente que já tem um hábito mais saudável, você já tá meio você parece que você tá desnutrido. Eu não vejo a hora de comer uma alface. É tipo assim, comer direitinho, tipo, Uhum. entendeu, já tá na hora e pensa agora um paciente oncológico, ele Que tá nunca fazendo um comeu. tratamento oncológico, ele tem um hábito alimentar muito ruim, só sente prazer nas coisas palatáveis e acaba que também tem a questão emocional muito associada, Uhum. durante todo esse processo. Se for mulher, pelo menos é o que eu vejo que pega mais com mulher do que em homem, a questão do Alteração cabelo. hormonal. A Uhum. alteração hormonal e tem a questão do cabelo também, a autoestima tá uma merda, entendeu. Ela Sim. vai pra comida, e aí é foda, entendeu. Se a pessoa não tiver um pouco de eu falo muito isso com as pacientes que a gente tem. Você tem que ter, às vezes, oxigênio, você tem que oxigenar a sua cabeça, entender que Uhum. se você for por aquele caminho vai dar muito errado. Nos Uhum. começo não, mas depois você tá muito errado, entendeu. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esses hábitos, sabe. Tipo, E é necessário demais um nutricionista, velho. Na boa, se fosse pra colocar assim, você precisa de um nutricionista ou um treinador, eu ia preferir nutricionista, porque entendeu. isso impacta muito, igual você falou da parte psicológica, Uhum, o que a paciente se sente mal pelo corpo. aham. O consumo da alface, da maçã, não vai liberar hormônios que vão dar prazer a ela. Não Não. vai. O que vai Tipo dar assim, uma só se você sensação tiver com um paladar muito bom, tipo assim, aham. Tipo, só aí só uma se você for uma fruta pessoa seria o suficiente. tipo, Um o doce de uma docinho da fruta já tá fruta, legal, mas mas aí mas isso daí você já nesse tá nesse é, cenário outro não. nível. Uhum, Mas aí esse cenário da paciente que desconta, que usa como a comida o amuleto ali, a muleta para viver, o paciente fica dependente. E aí o nível de açúcar do sangue sobe. Só uhum, que se o paciente não gasta, esse excesso vira gordura. E aí libera, assim, hormônios do prazer, o paciente fica sim, mais calmo, reduz cortisol, mas tem caloria, e tem muita caloria. Então sim, é mais importante controlar a quantidade calórica do que fazer uhum, exercício. Porque consumir, você não vai consumir uma refeição no dia apenas. O exercício, às vezes, vai ser só uma vez no dia, e olhe lá. sim. Sim. Não, e eu acho, tipo Então assim, se a pessoa procurar esse profissional e ajustar essa parte nutricional, de às vezes até mesmo pesar. Tem muito nutricionista na oncologia, principalmente, que não acha tão legal fazer o paciente pesar. Eu gosto, tipo assim, o paciente tá afim, ele tem que porque fazer tem até o talo, pesar a uhum, comida. Por quê? Se ele só pesar a comida e tirar as besteirinhas e fizer uma caminhadinha, pronto. ele tipo assim, mesmo que ele não tenha um déficit calórico, se ele ficar no zero a zero ali, tá top. Uhum, Não estão pedindo muita tá coisa, entendeu. ótimo. Aí depois a gente vê a questão do exercício, entendeu, porque talvez esse primeiro momento tá sentindo mais cansaço, mais dores, mas a questão da alimentação é só você fazer boas escolhas, que também é difícil, né, Sim, durante o tratamento oncológico, devido a todo o cenário ali daquela pessoa e todas as suas dificuldades, entendeu. mas não é impossível. Mas não é impossível, então, mas é aquela coisa também, a vida não é um morango não. É a Não. minha posição que eu tenho com todas as alunas. Todas as minhas alunas que vê a gente conversando aqui, elas vão saber que eu sou assim, velho, a vida não é um morango. A Não. vida não vai parar para você fazer o tratamento oncológico se você não se cuidar. Você vai ficar sentindo um monte de efeito colateral e aí você tem que saber o que que você quer escolher também. Tem hora também que não, Não dá para entendeu? ter tudo. É a vida real. A vida real é isso, entendeu? O paciente quer ter o corpo, Não com dá, percentual de gordura baixo, quer ter o corpo musculoso, mas quer comer chocolate, quer comer não dá, sobremesa, quer sair final não de dá, semana, quer comer pizza. A conta não não fecha? dá, Quer ter um corpo atlético sendo sedentário. Como? não dá. Não Não tem existe. como. Boa, bora pra Vamos para a próxima antes que a próxima? gente fica muito polêmico, a gente cancelar. Eu vou Menos eu de vou uma. vou fazer a próxima pergunta. Qual Uhum. tipo de exercício é o mais indicado, deve ser no tratamento oncológico? Não falou nada Aquele que você vai específico. fazer. Perfeito.
qual que é o melhor? O que que você vai fazer? Se eu falar que é Vai ter musculação e você não constância. gostar, aí você vai mais importante do que o melhor exercício é a constância. Qualquer coisa que você for fazer de exercício físico, se você tiver constância, ele vai te ajudar. Alguns vão te dar mais capacidade em certas coisas, mas eles vão te Uhum. ajudar da mesma maneira, entendeu? É você fazer o quê? Procurar um tipo de exercício físico que você goste, que você vai ter boa adesão e tente ir o máximo de vezes por semana possível. O mínimo que eu sempre falo aqui é 2, 3 vezes, mas isso é o mínimo. Se você quer ter um resultado mínimo, você faz o mínimo. Agora, se você quer ter um resultado muito bom, você vai Muito precisar bom. fazer mais. Entendeu? Sim. Então, procura algum tipo que você gosta. Eu prefiro musculação, eu faço musculação. Eu trabalho mais na musculação mesmo, não sou profissional de. Nunca entrei no box de CrossFit. Fiz uma ou outra aula de funcional, eu gosto de musculação. Procura aquilo que você gosta e tente ir o máximo possível. Essa eu Perfeito. acho que é a melhor recomendação, sabe, porque às vezes também a pessoa fica terceirizando também demais as escolhas dela, sabe, ela tem que testar. Uhum. Faz aula É. experimental, tenta lá. Entendeu? Às vezes você é uma pessoa que tem colocar aí, uma pessoa de 60 anos, 50, não vou falar nem de idade, porque 50, 60 anos tem aluno nosso que tá melhor do que eu. Paciente oncológico tá melhor do que eu com 60 anos. Mas se você não quer musculação, quer outra opção, vai no pilates. Se a Uhum. professora de pilates for boa, vai ser um baita exercício físico, entendeu? Exato. Ou então vai no algum se você gosta de fazer atividades com mais pessoas, vai fazer um treinamento funcional, para aeróbico você pode fazer dança, existe um Uhum. monte de opção, o que eu falo, o mais importante é não ficar parado. Se você não ficar Exato. parado, é meio caminho andado, entendeu? Boa. Deixa Perfeito. eu ver Vai, João, faz a próxima. outra aqui. Tá, tá, essa aqui é ruim, isso aqui é ruim. Faz uma boa, então. Vai uma boa, deixa eu ver uma boa aqui. Tá. Consigo não, mas a maioria que tá emagrecer, não quero emagrecer não. Tá. Pode tomar creatina e whey protein durante o tratamento oncológico? Isso é sua, né. Tá, essa é. A creatina, ela pode ser utilizada, é um dos suplementos mais estudados. O ponto de atenção é que tumores que têm um crescimento muito rápido, pode utilizar a creatina como fonte de energia, tá. Então se você já fez a cirurgia, já fez a quimioterapia e o tumor não tem mais, você pode tomar a creatina sem preocupação nenhuma. Se você tem um crescimento muito rápido do tumor, o tumor ele tem um crescimento, em tamanho muito rápido, talvez não seja o melhor suplemento a ser utilizado. Entrando já no whey protein, ele é uma proteína do soro do leite, tem alguns compostos no whey protein que chama IGF-1, que é um composto que é semelhante ao fator de crescimento da insulina. Dependendo se o tumor ele é hormônio positivo, não é indicado o whey protein. Aí você pode utilizar a proteína à base de peptídeos de colágeno, à base de arroz, à base de ervilha, porque não vai ter esse composto, tá? Mas precisa ter essas duas recomendações. Procure um nutricionista, pergunte a ele qual o melhor suplemento, qual o melhor momento, qual a dose, qual a quantidade, porque o excesso de proteína também pode gerar aumento de gordura, o excesso de creatina pode gerar complicações metabólicas, então procure sempre um nutricionista oncológico para te auxiliar nessas perguntas e nessas dúvidas específicas, porque quando a gente fala de câncer, nós estamos falando de mais de 100 tipos. Eu não consigo responder, exatamente sobre os 100 tipos qual pode e qual não pode, mas o nutricionista, olhando seu caso, analisando o imunistoquímico, vendo qual é a característica desse tumor, ele vai te responder isso. Muito bom. E se você quer ter uma equipe multiprofissional te acolhendo, te dando todo o suporte durante a volta do seu tratamento oncológico, aqui na descrição vai ter o link da Neomove, que é a nossa equipe de suporte ao paciente oncológico, onde você vai ter vários profissionais te dando suporte durante o seu tratamento oncológico, ou se você já acabou o tratamento oncológico e ainda sente efeitos colaterais, cansaços, dores, enjoos, várias outras complicações, também é para você. O link está aqui na descrição, eh, e é só você mandar mensagem lá no WhatsApp que vai ser um prazer a gente te atender, te dar suporte durante todo esse processo, beleza? Bora mais uma sua, mais uma minha, Isa, bora. Bora, vou fazer a última para você então.
Exercício ajuda na perda de massa muscular? Caquexia. Ajuda na Sim, caquexia, que é a depressão de sim. músculo? Vamos lá. Muito bom. É super importante, o exercício físico na manutenção da sua massa muscular e evitar a caquexia, beleza? Mas não só também o exercício, mas também a parte nutricional, porque muitas das vezes a caquexia, ela está associada a um balanço energético negativo, onde você está gastando muita energia e como você já está num tratamento mais avançado, o seu organismo depende de mais energia, então acaba que você começa a queimar como se você estivesse queimando combustível, entendeu? Então a gente Uhum, precisa fazer o quê? Primeiro, alinhar a parte nutricional, você precisa procurar um nutricionista oncológica para fazer toda a parte nutricional, ver se você está os consumindo a quantidade cálculos, necessária de proteína, consumindo a quantidade ideal de proteína, car carboidrato, carboidrato. os nutrientes, a parte calórica, e aí a gente vai para o exercício físico. Como você está no processo de caquexia, provavelmente também você já está sentindo mais cansaço e mais dores. Aí esse exercício físico precisa ser mais adaptado. Existem 2 maneiras simples de você adaptar o seu exercício, que eu sempre falo aqui. A primeira é você fracionar pequenos esforços durante o seu dia. Então, antes, em vez de você fazer uma caminhada contínua aí de 30 minutos, você pode fazer 6 caminhadas de 5 minutos. Dessa maneira, a sua demanda energética para fazer essa caminhada e também a demanda da sua capacidade física será muito menor e você vai Uhum, conseguir realizar. E a outra opção é você treinar sentado na cadeira de forma adaptada. Dá para fazer muita ótimo. coisa com a simples cadeira e 2 garrafinhas de água. Dá para fazer agachamento, dá para fazer desenvolvimento, rosca, remada, dá para fazer um monte de coisa. Lá no meu perfil do Instagram, que também vai estar aqui na descrição, tem vários vídeos que você pode pegar lá, que vão te ajudar durante esse período. Mas é importante o quê? Não só a parte de exercício físico, é fundamental também a parte nutricional para a gente ver esse balanço energético aí para ver se ele está positivo e se você não está perdendo massa muscular porque você não está se alimentando da maneira correta, não está se nutrindo da maneira correta, beleza? Ótimo. Tem Uhum. tem mais alguma coisa, Isa? Não, é só. Não, beleza. Tá, vamos à Vamos para a última próxima. aqui, sobre metástase óssea. Tá, tive diagnóstico de metástase óssea e fico perdido, sobre o que preciso comer. Tá. Na metástase óssea, a demanda energética desse paciente, ela está aumentada. Dependendo do tratamento, o paciente pode ter náusea, enjoo, tanto na pergunta anterior, né, do paciente com sarcopenia, mas também no paciente metastático, a demanda ela pode ser mais alta, então nós precisamos ajustar o aporte calórico. O paciente tem náusea, tem enjoo, não consegue comer, tem vômito ou tem diarreia, tem náusea, nós precisamos adaptar, fazer com que pare esses efeitos colaterais, então ajustar a alimentação, equilibrar todo o cenário do estilo de vida do paciente vai ser favorável, mas diretamente na parte nutricional nós precisamos de suplementos que tenham um aporte calórico aumentado e alimentos que são hipercalóricos. Então, por exemplo, ao invés de eu orientar, por exemplo, para esse paciente metastático que tem uma demanda energética aumentada, ao invés de eu orientar para ele consumir morangos, eu posso orientar para que ele consuma manga. A manga tem uma densidade calórica mais alta que o morango, e aí na mesma porção ele vai consumir mais calorias. Então, tudo Boa. isso vai fazer total diferença no final do dia, porque a cada refeição, se ao invés de ele consumir 100 calorias, ele consumiu 150 ou 200, ele está aumentando de forma gradual, mas é o mesmo volume, porque se aumentar muito o volume, às vezes o paciente pode ter mais náusea, mais enjoo, às vezes ele não vai ter aderência, porque ele não vai conseguir consumir volumes muito grandes. Então, nós fazemos essas trocas. Se não for suficiente com a alimentação, o suplemento faz-se necessário. Então, aí vai precisar analisar o cenário que o paciente está, qual a quantidade desse suplemento, se vai ser junto com leite, junto com água ou junto com uma bebida vegetal. Então, vai precisar adequar de acordo com o paciente. Então, essas são as orientações para esse cenário. Muito bom. E sobre a questão de exercício físico para o paciente com metástase óssea, primeiro fortalecer a região onde ocorreu essa metástase.
Um exemplo, não sei onde você não falou, mas talvez foi na sua coluna vertebral. Então a gente precisa fortalecer os paravertebrais, porque são esses músculos que dão sustentação ali para a sua coluna vertebral. Então você vai fazer uma musculação direcionada primeiramente para as suas dificuldades. E aí depois você vai pensando nos outros membros, nas outras partes do seu corpo. Mas o foco principal, pelo menos ali nos meus 60, 90 dias, é fortalecer a região onde ocorreu aquela metástase, porque os ossos estão mais frágeis e existe um risco maior de lesão, de fratura, então é fortalecer aquela região. Vai fazer musculação, que na minha opinião é a melhor opção, 2 até no mínimo 2 vezes por semana, vai fazer um pouco de exercício físico aeróbico e ao longo do tempo você vai aumentando a intensidade do seu treino aí para você conseguir fazer da maneira mais adequada possível. É Ótimo. paciência, é você fazer o uso dos medicamentos que o seu médico prescreveu e ser constante nesses hábitos, porque eles que vão te dar melhor qualidade de vida durante todo esse processo, beleza? Ótimo. Foi, Isabela? Foi. Só uma última observação, se você faz atividade física na metástase, do câncer, isso vai te dar um pouco mais de fome, isso vai ajudar na parte nutricional também. Então sempre tem uma coisa ligada na outra, não existe apenas uma recomendação que vai resolver tudo. É uma combinação, é um estilo de vida que vai contar em todo o tratamento, não só na metástase, não só na sarcopenia, mas em todo o contexto, na quimio, na rádio, na imuno. É isso que você precisa fazer. E não adianta fazer apenas um dia, apenas uma vez, precisa de constância. Eu acho que essa é a resposta geral para as perguntas que foram feitas na caixinha. Muito bom, muito bom. Isa, a gente se vê no próximo episódio. Você, paciente oncológico, tem algum tipo de dúvida? Fala aqui nos comentários. Se você quer o nosso acompanhamento, vai ter na descrição aqui o link da nossa consultoria, nosso acompanhamento online. Curte, compartilha, manda para outros pacientes, manda lá no grupo que vocês têm de pacientes oncológicos, que a gente vai sempre estar aqui fazendo conteúdo, entregando valor para vocês, pacientes oncológicos, beleza? Tchau, tchau, Ótimo. Isa.